Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo José Jailton Júnior, sou professor da Universidade Federal do Pará e o tema da nossa videoaula de hoje é classes de endereço IP. Por isso que mais uma vez eu vou mostrar a seguinte tabela para vocês. Nós temos 5 classes de endereço IP e relembrando também que as 3 primeiras são as de fato utilizadas para configurar uma rede. Também já conversamos que o endereço IP ele é constituído de 4 blocos. E que quando nós temos um endereço da classe A, o primeiro bloco representa a rede e os 3 últimos blocos representam as máquinas daquela rede, ou seja, os usuários. O endereço da classe B, os 2 primeiros blocos representam a rede e os 2 últimos blocos representam as máquinas. E quando nós temos o endereço da classe C, os 3 primeiros blocos representam a rede e o 4º bloco representa os usuários daquela rede. E qual é, de fato, a importância de saber a classe de um endereço IP? É justamente para determinar a quantidade de usuários que nós podemos ter naquela rede. E como nós descobrimos isso? Através da seguinte fórmula. 2 elevado a n menos 2 vai nos indicar a quantidade de usuários que nós podemos ter na rede. E aí a pergunta, o que é o n da fórmula? É o número de bits. Como assim o número de bits? O endereço IP ele é constituído de 4 blocos e cada bloco representa 8 bits. Então, dependendo da classe que nós estamos utilizando, o valor de n pode ser diferente. E se nós observarmos a fórmula, nós temos 2 elevado a n menos 2. Por que nós temos esse menos 2? Porque 2 endereços são excluídos. O endereço que representa a rede e o endereço de broadcast. Toda a rede tem um endereço de broadcast. O que é um endereço de broadcast? Quando um pacote precisa ser enviado a todas as máquinas que pertencem àquela rede, nós precisamos utilizar o endereço de broadcast. Para fazer uma analogia, digamos que você precisa enviar uma mensagem para 200 pessoas. Ao invés de você enviar individualmente a mensagem para as 200 pessoas, você pode montar um grupo de pessoas e escrever a mensagem apenas uma vez e os 200 usuários vão receber. Então é mais ou menos essa comparação de um endereço de broadcast. Quando um pacote de dados precisa ser enviado a todos os usuários daquela rede, a rede utiliza então um endereço de broadcast para não ter que enviar cada pacote individualmente. E aí nós vamos deixar claro nos próximos slides o que é o endereço de broadcast. Então, digamos que temos aqui o endereço 10.15.192.6. Este é um endereço da classe A, já que ele começa com 10. E quando nós temos o endereço da classe A, o primeiro bloco representa a rede e os 3 últimos representam as máquinas daquela rede. Então, nós temos o seguinte endereço de rede, 10, que é o primeiro bloco, e o restante, .0, .0, .0. Essa rede possui um endereço de broadcast, ou seja, se for necessário enviar um pacote para todos os usuários dessa rede, qual será o endereço utilizado? Este é o endereço de broadcast. Percebam que ele é o inverso do endereço da rede, né? O endereço da rede a gente complementa com 0. E o endereço de broadcast nós complementamos com 255. Então o endereço de broadcast dessa rede fica 10, que é a primeira parte, que representa a rede, .255.255.255. Então, se for necessário enviar uma mensagem a todos os usuários dessa rede, o pacote vai ter o seguinte endereço, 10.255.255.255. Ou seja, não é necessário fazer um pacote para cada usuário da rede. Vamos pegar aqui um outro exemplo. 172.16.90.3. Se nós observarmos o começo 172, nós vamos identificar que este endereço IP ele pertence à classe B. E por pertencer à classe B, os 2 primeiros blocos representam a rede e os 2 últimos blocos representam os usuários dessa rede. Então, qual é o endereço da rede? Pegamos os 2 primeiros blocos, 172.16.0.0.
Sempre relembrando, né? O endereço da rede é a parte que corresponde à rede e o complemento é com 0. E o endereço de broadcast é justamente o inverso. 172.16.255.255. Ou seja, se essa rede precisar mandar um pacote de dados para todos os usuários, ela vai utilizar o seguinte endereço de broadcast: do 172.16.255.255. Toda rede tem um endereço de broadcast. E se eu pegar o exemplo 192.168.50.9, se nós pegarmos 192, nós vamos identificar que esse endereço IP ele pertence à classe C. Por ser um endereço da classe C, os 3 primeiros blocos representam a rede e apenas o último bloco representa os usuários daquela rede. Então, qual é o endereço de rede? Você pega os 3 primeiros blocos e complementa com 0. 192.168.50.0. E qual é o endereço de broadcast? Você aplica o mesmo raciocínio da maneira inversa. Pega os 3 primeiros blocos e acrescenta com 255, que é o valor máximo que nós podemos utilizar. Então, o endereço de broadcast dessa rede é 192.168.50.255. Então, é importante saber identificar o endereço da rede e o endereço de broadcast, que são justamente os 2 valores excluídos da fórmula. Ou seja, você não pode atribuir para um usuário um endereço de rede ou um endereço de broadcast. Esses 2 endereços são exclusivos, não podem ser atribuídos a um usuário. Por isso que a fórmula é 2 elevado a n menos 2. Então, vamos aprender então a saber a quantidade de usuários que nós podemos ter em uma rede. Vamos pegar o seguinte endereço de rede: 192.168.50.0. Este é o endereço da classe C. Ou seja, apenas esse último bloco é utilizado para alocar usuários nessa rede. Nós temos apenas um bloco. E relembrando que cada bloco equivale a 8 bits. Então, na nossa fórmula 2 elevado a n menos 2, como nós só temos um bloco que representa os usuários de rede, nós vamos colocar 2 elevado a 8, já que cada bloco representa 8 bits. 2 elevado a 8 é 256, menos 2, então nós temos 254 usuários. Ou seja, um endereço de rede da classe C comporta 254 usuários. Normalmente, quando nós compramos um roteador sem fio para as nossas casas, normalmente ele já vem configurado com o endereço da classe C, que comporta 254 usuários, que normalmente, né, uma residência não possui 254 usuários. Então, já que nós podemos colocar 254 usuários, né, de que maneira eu poderia dar um IP para um usuário? Nós podemos pegar 192.168.50, aí eu mudo somente o último bloco, ponto 1. Ou eu poderia colocar 192.168.50.2. Vejam que os 3 primeiros blocos permanecem iguais, já que é um endereço da classe C, já que eu mudo apenas o último bloco. Poderia colocar 192.168.50.3. E eu poderia colocar ponto 4, ponto 5, ponto 6, até chegar ao último endereço IP que eu poderia alocar. 192.168.50.254. O último endereço que eu poderia alocar a um usuário, ou seja, começando do 1 até 254, que é o último endereço. E 192.168.50.255 seria o endereço de broadcast dessa rede. Ou seja, já que é o endereço IP da classe C, você modificaria apenas o último bloco, podendo colocar até 254 usuários. Vamos pegar aqui um outro exemplo, 172.16.0.0. É um endereço da classe B, ou seja, os 2 últimos blocos representam as máquinas dessa rede. E aí vamos jogar na fórmula, né? 2 elevado a n menos 2. Só que como agora nós temos 2 blocos e cada bloco representa
representam 8 bits, então nós temos aí a fórmula 2 elevado a 16, já que são dois blocos. E dessa maneira nós teríamos 65.536 menos 2. Então, um endereço que pertence à classe B, nós podemos ter 65.534 usuários. Vejam que já aumentou bastante em relação ao endereço da classe C. E por ser um endereço de classe B, os dois primeiros blocos continuam fixos. E então, só os dois últimos blocos que seriam modificados. Então, nós poderíamos colocar 172.16.0.1, poderia ser um IP que nós poderíamos alocar um usuário. Nós poderíamos colocar para um usuário 172.16.80.5, ou seja, só modificando os dois últimos. 172.16.110.83 seria um outro IP que eu poderia alocar aos usuários. É claro que eu não tenho como colocar os 65 mil usuários para demonstrar, mas o último IP que nós poderíamos utilizar seria 172.16.255.254. Este é o último endereço IP que nós poderíamos utilizar, que é justamente um endereço IP antes do endereço de broadcast. Como é que ficaria o endereço de broadcast? Os dois primeiros blocos iguais e os dois últimos blocos com 255, ou seja, 172.16.255.255. Este seria o endereço de broadcast dessa rede. E vamos pegar mais um exemplo aqui, a rede 10.0.0.0. Este é o endereço da classe A, ou seja, os três últimos blocos representam as máquinas na rede. Então, jogando na fórmula 2 elevado a n menos 2, como agora nós temos 3 blocos e cada bloco representa 8 bits, então na fórmula ficaria 2 elevado a 24 menos 2. Dessa maneira ficaria 16.777.216 menos 2. Então, a rede que pertence à classe A, nós podemos ter 16.777.214 usuários. Aumenta consideravelmente, ou seja, dependendo da classe, nós temos um número de usuários. Se você precisa de uma rede pequena, você utiliza a classe C. Se você precisa de uma classe intermediária, você usa a classe B. Mas se você precisa de uma grande quantidade de usuários, você já utiliza a classe A. E aí o primeiro endereço IP que nós poderíamos utilizar, 10.0.0.1, ou seja, o primeiro bloco igual e modifica apenas os três últimos. Um outro exemplo, 10.0.51.132. Um outro exemplo, 10.200.18.171. E é claro que eu também não tenho como mostrar esses 16 milhões de usuários. Mas qual seria o último endereço IP que eu poderia utilizar? 10.255.255.254. O último endereço que eu poderia utilizar. Que é exatamente o último endereço, né? Que logo depois vem quem? O endereço de broadcast. Primeiro bloco e os três últimos blocos com 255. Então, o endereço de broadcast dessa rede seria 10.255.255.255. Então, é para deixar claro a importância de você saber qual é a classe de um endereço IP. Sabendo a classe, você sabe a quantidade de usuários. E isso é de suma importância para os administradores de rede, porque eles alocam uma classe de acordo com a quantidade de usuários que é necessário. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar e-mail. Até a nossa próxima videoaula.